Oi, gente! Hoje eu vou falar sobre os 26 livros que eu quero muito ler em 2026. Ao mesmo tempo que eu amo criar metas literárias, amo criar listas, amo criar desafios, eu também sou péssima em realizar tudo isso, porque vai chegando ali o meio do ano e eu vou lendo o que vem na minha cabeça ao invés de seguir uma lista. Mas esse ano eu vou tentar de uma forma mais disciplinada, porque essa é uma lista perfeita, basicamente. Tem livros muito incríveis, livros que eu estava extremamente ansiosa para ler. Então eu decidi que eu não vou ficar me enrolando e não vou ficar deixando os livros dessa lista para trás, até porque eu quero muito ler, quero muito falar sobre eles, quero muito criar conteúdo sobre eles. Eu acho que 26 livros é muita coisa para ficar presa a uma lista, mas levando em conta que em 2025 eu li 71 livros, eu acho que eu consigo cumprir essa lista se eu realmente levar ela muito a sério. No ano passado eu criei uma lista e eu só li 2 livros dessa lista. E eu acho que o meu problema foi colocar livros que eu não tava assim tão ansiosa pra ler, então eu fui deixando esses livros pra depois, pra depois, e nunca li. Outra coisa que eu também fiz dessa vez foi colocar nessa lista muitos livros que eu já tenho a edição física, então eu não vou precisar comprar os livros, o que também vai fazer com que eu não fique enrolando, sabe? Eu também não vou ficar me cobrando em relação a isso, vai ser incrível, eu vou ficar muito feliz se eu conseguir concluir esses 26 livros, mas a lista foi criada apenas por diversão, então não tem porquê eu ficar me cobrando de um jeito ruim, ou então eu ficar frustrada. Eu geralmente não cumpro as listas e eu não fico frustrada com isso. Eu realmente não levo tão a sério assim. É apenas por diversão e recomendo que vocês também façam isso. Afinal de contas, a gente tá falando aqui de um hobby. Então vamos pra lista que eu não quero que esse vídeo fique muito longo. E antes de tudo, se você não me acompanha nas minhas outras redes sociais, eu vou deixar elas aqui na tela para que você possa me acompanhar. Lá tem conteúdo com muito mais frequência. É um lugar onde eu consigo manter um contato muito maior com as pessoas que me seguem. Então, o primeiro já é um livro que assusta pelo seu tamanho. Com mais de 1000 páginas, eu quero muito ler Os Irmãos Karamazov de Dostoiévski. Essa edição é bem novinha, acabou de ser lançada pela Penguin e tem uma tradução mais acessível do que a tradução da editora 34. Eu sei que a 34 é muito famosa, muito conhecida por publicar os clássicos russos, mas a Penguin é uma editora que é o meu xodó. Eu gosto muito das edições, além delas serem muito bonitas, são edições que sempre vêm comentadas e edições que têm uma tradução mais acessível. Então eu acho que eu não ia querer ler um livro com mais de 1000 páginas, que tivesse uma tradução mais truncada, que eu sei que é o caso da 34. Eu já comecei a fazer uma separação aqui para organizar a minha leitura. Eu sei que essa vai ser uma leitura que vai durar muito tempo, vai durar meses. E Tia Coisa, que é um livro muito mais simples e que tem também mais de 1000 páginas, eu li em mais ou menos 2 meses. Eu não espero terminar esse aqui antes de 3 meses. Então, o que eu tô fazendo é uma divisão de 80, 60 páginas. Eu vou intercalando assim para dar um equilíbrio e não ficar maçante. E eu tô estabelecendo metas para semana 1, semana 2, que é algo que eu aprendi com a minha youtuber favorita, que é a dona do canal Throne of Pages. Recomendo muito que vocês acompanhem essa diva se vocês gostam de clássicos, ela é incrível. Ela fala muito de contemporâneos também, mas eu gosto muito dos vídeos sobre clássicos e eu aprendo muito sobre anotações, sobre metas, como organizar as leituras de um livro tão grande assim como esse. Eu tô muito empolgada para essa leitura, eu acho que vai ser uma jornada que vai mudar minha vida. O próximo livro é um que eu inclusive já comecei a ler, que é Fique Comigo. Eu nunca ouvi ninguém falar mal desse livro e dizem que é um livro que choca muito a cada capítulo. Eu li só um pouquinho dele, li 28 páginas até agora, porque eu tô passando por uma ressaca literária. Sim, no primeiro mês do ano eu já estou de ressaca literária e isso é muito triste porque eu tinha muitos planos de produzir muito conteúdo e de ler muito, só que tá sendo muito difícil porque eu não consigo ler nada. Mas eu sei que esse é um livro que vai contar a história de uma mulher nigeriana que não pode ter filhos, e ela começa a ser pressionada e receber uma certa cobrança pela família do marido dela, até que um dia a família do marido arruma uma nova esposa pra ele, porque afinal, se ela não pode ter filhos, ele é basicamente obrigado a ter um relacionamento não monogâmico, que era algo que eles tinham combinado ali no início do relacionamento que eles não teriam, porque eles estão ali nessa sociedade em que a não monogamia é algo meio comum.
O terceiro livro que eu quero ler é Inimigo Mortal. Esse livro, ele também ganhou uma grande obsessão na minha mente, eu tenho certeza que eu vou amar. Eu não aceito não amar esse livro, porque a gente tem Enemies to Lovers e vampiros negros. Então, ele é tudo que eu preciso ler. Todos os elementos que eu gosto em um livro estão presentes aqui, e eu só não peguei ele para ler porque eu sei que a continuação vai ser lançada esse ano ainda pela editora Record, e eu acho que se eu ficar obcecada vai ser muito chato ter que esperar a continuação. Então, quando já tiver uma data certinha, ou talvez quando já tiver lançado o segundo, eu vou começar a ler. O terceiro livro que eu quero ler também é o quarto e o quinto, porque na verdade é a trilogia da Guerra da Papoula, da R.F. Kuang, e ele foi considerado uma das 100 melhores fantasias de todos os tempos, segundo a revista Time. Eu sinto que esse livro aqui vai mudar minha vida. Eu já comecei a ler e tô quase na página 180, e aqui a gente acompanha a Rin, uma jovem chinesa que é muito, muito pobre. Ela vive numa situação assim de extrema pobreza e de muita humilhação também. E até que um dia a mãe dessa família chega com a notícia de que ela vai ter que casar com um velho nojento. Basicamente, né, porque isso vai ser interessante financeiramente para essa família. Só que existe uma saída para Rin, mas é uma saída que não é nem um pouco simples, nem um pouco fácil. Existe a possibilidade muito, muito mínima dela fazer uma prova que é tipo o Enem para entrar numa escola militar. A escola militar, existem outras escolas ali para qual ela pode ir, só que a militar é a única que dá bolsa, então como ela é muito, muito pobre, ela teria que conseguir essa única que dá bolsa, e era assim, uma chance em 1 milhão. E, obviamente, né, spoiler, mas não tão spoiler assim, a Rin passa nessa escola, consegue a bolsa, mas ela começa a perceber que entrar era a parte mais fácil, se manter ali num lugar onde ela é tratada de uma forma completamente diferente, não só pelo status social dela, mas por ser uma pessoa de pele escura. A Rin não é negra, mas é uma pessoa chinesa de pele escura. Ela é tratada de forma muito diferente pelos colegas e pelos professores. E aí a gente vai acompanhar essa trajetória dela, e eu não vou mais falar muito, inclusive recomendo que vocês não leiam A Orelha, porque A Orelha entrega muito de todo o plot do livro. Também quero muito ler As Meninas, da Lígia Fagundes Telles. A Lígia é uma das minhas autoras favoritas, é uma autora que me conquistou muito com os contos, e eu nunca li nenhum romance dela. Então esse foi um livro que eu ganhei de amigo oculto, e eu tô muito ansiosa pra começar também. Mas eu sei que vai ser uma leitura lenta, então eu só vou pegar pra ler quando passar essa fase da ressaca literária, porque eu não acho que esse é um livro pra você engolir. Eu acho que é um livro bem sensível pra você ler aos poucos. E o que eu sei é que esse livro se passa em São Paulo, ali na década de 70, e vai contar a história de 3 protagonistas que estão ali num pensionato de freiras, e vai falar muito sobre a repressão política no Brasil durante a ditadura. O próximo livro que eu quero ler, eu tô com uma preguicinha de pegar porque ele é muito grande, mas é A Dança da Morte, do Stephen King. Eu acho que depois de ter lido It, a coisa, eu fiquei muito mais motivada a ler livros gigantes. Eu sei que não é tão difícil assim, não é tão ruim assim. Só não é muito confortável e também não é muito prático, porque não dá pra ficar levando o livro por aí. Mas se eu conseguir ler It, a coisa, eu sei que eu vou conseguir ler A Dança da Morte. E eu também sei pouco sobre esse livro, mas eu sei que ele vai falar ali de uma epidemia, um vírus global. E, se eu não me engano, a gente acompanha ali esses sobreviventes. O próximo livro é A Amiga Genial, da Helena Ferrante. Eu não coloquei aqui a tetralogia, apesar de já ter os 4 livros aqui. Eu vou com calma, não vou com tanta sede ao pote, então eu só coloquei aqui como meta para ler em 2026 o primeiro livro. Se eu conseguir ler os 4, bem. Se eu não conseguir, tudo bem também. Eu não coloquei a tetralogia napolitana aqui nessa lista porque temos mais uma continuação, então eu não queria ficar enchendo essa lista de continuações e acabar terminando o ano cheio de séries em aberto. Então eu quero muito ler esses livros que acho que por enquanto são uma duologia. Eu não sei se tem aí alguma informação de um terceiro livro, mas é A Viúva de Ferro e Tiranos Celestiais, que acabou de ser lançado, e é a continuação de Viúva de Ferro. Não sei muito sobre nenhum dos dois e também não quero saber no momento. Eu li só as 5 primeiras páginas e gostei do ritmo. O próximo livro eu ainda não tenho aqui, mas uma novidade é que agora em 2026 eu serei parceira da editora Intrínseca, o que quer dizer que todos os meses eu posso escolher 2 livros do catálogo deles ou algum lançamento pra receber na minha casa. E eu tô super feliz porque eu gosto muito do catálogo da editora. Então o próximo livro eu também já solicitei pra eles e é Lendários. Aí mais
uma série de livros, né? Até agora a gente tem 3 livros, eu acho que acabou por aí, acabou na trilogia. E eu também só coloquei como meta ler o primeiro, porque eu também não sei se eu vou gostar do primeiro, né? Eu não sei como que vai ser a pegada e eu não sei absolutamente nada. Eu sei que é uma fantasia e que tem protagonismo negro, e isso foi suficiente pro livro me pegar. O próximo livro foi um livro que eu recebi da Dark Side e fiquei super feliz quando eles me enviaram, que é A Casa Hereditária. É um livro que é de terror, também tem protagonismo negro e vai falar de uma casa mal assombrada. Também não quis pesquisar muito. Dizem que isso aqui é uma obra-prima e eu quero muito ser surpreendida por esse livro também. Então, assim, eu realmente não quis ficar sabendo tanto sobre o que ele fala. Mas vou ler aqui a quarta capa pra vocês. Angela retorna à casa de sua infância disposta a enfrentar o passado, mas descobre que tragédias inexplicáveis continuam assombrando sua família. Em Casa Hereditária, Tananarive Dewey entrelaça horror e ancestralidade em uma história sobre segredos antigos, forças sobrenaturais e luta para romper com os ciclos de violência. E aí tem um bubble simplesmente do Jordan Peele aqui. Ele diz: Tananarive Dewey alia excelência técnica e uma narrativa escrita com o coração. E bom, isso foi suficiente pra achar que eu vou amar esse livro. O próximo da lista é um livro que tava na minha meta em 2025, só que eu enrolei demais, mas eu realmente não quero que passe desse ano, que é Crime e Castigo, também do Dostoiévski. Eu acho que 2 livros de Dostoiévski no mesmo ano talvez me faça enlouquecer um pouquinho. Eu também não sei muito sobre esse livro, porque eu sei que a gente vai acompanhar esse jovem que decide cometer um crime e ser absolvido com uma certa justificativa que ele colocou na cabeça dele. Então, né, obviamente, a gente tem aqui um crime e, spoiler, um castigo. O próximo livro também estava na lista do ano passado, eu só não consegui ler porque ele faz parte de uma série de livros que eu já li há mais de 10 anos atrás e eu quis reler a série inteira antes de ler esse livro. Só que eu acabei parando no caminho e é um projeto que eu quero retomar, que é Sol da Meia-Noite, da saga Crepúsculo. Eu li a dedicatória desse livro e eu chorei muito, porque Crepúsculo é muito importante pra mim. Eu sou muito fã. E eu reli Crepúsculo, reli Lua Nova e agora eu preciso reler Eclipse e Amanhecer. E aí sim, ler esse aqui. Mas eu só coloquei o Sol da Meia-Noite na meta porque eu realmente não quero deixar de ler. Mesmo que eu não consiga reler Eclipse e Amanhecer, vai rolar a leitura de Sol da Meia-Noite. O próximo livro que eu quero ler é A Certain Hunger. Um livro que eu sei que vai ser um pouquinho difícil, porque ele é em inglês, né, obviamente, e ele tem uma escrita um pouco mais rebuscada, então eu acho que também vai ser uma leitura lenta, mas eu sei que aqui a gente vai ter uma mulher que ela é crítica de comida e coisas muito loucas acontecem e tem um tanto de female rage aqui. Esse eu sei bastante, mas eu não vou falar muito porque eu acho que é spoiler algumas informações que eu tenho. Mas é um livro curtinho, mas eu acho que vai ser uma leitura lenta. O próximo é um livro que eu também tenho, a edição física, eu achei que eu tivesse colocado aqui pra mostrar, mas agora eu não sei onde é que tá, que é O Cemitério, do Stephen King, um livro que eu também já comecei a ler, achei, inclusive, e é uma leitura conjunta que eu tô fazendo com a Lana. Vou deixar o perfil dela aqui pra vocês acompanharem, porque o conteúdo dela também é muito legal. Eu sei que é sobre um casal que tem filhos e eles decidem se mudar. E ali no quintal da família tem um cemitério de animais, onde eles vão enterrar o gatinho deles e esse gatinho vai ressuscitar. Vindo do Stephen King, eu espero que seja uma obra de arte. E sim, tem bastante Stephen King nessa lista, porque uma das minhas grandes metas literárias para 2026 é ler mais do autor, porque é um autor que eu gosto muito. Eu fiquei muito tempo sem ler, porque os livros são caros. E uma meta também é aumentar a minha coleção de livros do autor. Inclusive, recentemente eu comprei Sobre a Escrita e o Instituto. E eu vou tentar ler em 2026, mas eu preferi não colocar na meta, porque aí acho que eu ia me passar um pouco. Eu ia me passar um pouco porque o próximo livro dessa lista também é Stephen King, que é O Talismã. Esse livro, se você pesquisar, você vai ver que ele tá esgotado e você vai encontrar ele sendo vendido usado caríssimo. Mas como a editora Suma é uma mãe, eles vão relançar o livro, porque eu sei que também vai ter uma série, e então por isso que eu coloquei ele pra lista desse ano. Porque eu já estava contando com esse lançamento da Suma. Relançamento, na verdade. O próximo livro é Oliver Twist, que também é um clássico da literatura, e a gente vai acompanhar
esse jovem pobre e órfão de 9 anos de idade que já sabe que quer trabalhar numa fábrica e já sabe que quer passar fome. E ele decide fugir para Londres sozinho. E pausa pra gente admirar essa edição linda que é a edição da Unesp. O próximo livro que eu estou muito ansiosa para ler é O Sacrifício do Joe Hill. Esse livro, ele tá sendo lançado agora e ele é simplesmente o primeiro livro do Joe Hill depois de um hiato de 10 anos sem publicar nada. E é um Dark Academia, é um calhamaço, e nada melhor do que um calhamaço de terror. Se eu não me engano, ele tem quase 900 páginas ou quase 1000, algo assim. O próximo que eu ainda não tenho aqui, mas também já solicitei pra Intrínseca e vai chegar no próximo mês na minha casa, é Hamnet, um livro que agora vai ter o filme. E eu confesso que eu não tinha, assim, tanto interesse no livro, mas a partir do momento em que me falaram que esse livro faz chorar muito, eu já fiquei com vontade de ler, porque eu amo livro que faz chorar. E é basicamente a história de Shakespeare e da esposa dele, e do filho Hamlet. Também quero muito ler Ecos da Floresta, um livro que ficou ainda mais hypado depois que descobriram que era o audiolivro que a Taylor Swift estava escutando no documentário dela. Mas eu sei que é um suspense, e eu não tô ansiosa pra ler por causa da Taylor Swift, mas porque a sinopse realmente me interessou. Ele aborda o desaparecimento de crianças e é algo que me apavora. Desaparecimento, assim, é uma coisa que me dá mais medo do que qualquer filme de terror. Eu tenho pavor de desaparecer. O próximo livro, eu precisei ficar falando algumas vezes até decorar o nome, que é Fable for the End of the World. Esse é um livro que eu tentei ler em inglês, mas eu achei muito difícil. Dizem que você precisa ter um pouco de prática lendo inglês, né, com fantasia, porque fantasia é um pouco mais difícil, e eu realmente tive muita dificuldade. E agora ele vai sair pela Galera Record, então quero muito ler, agora que eu sei que já tem previsão da tradução. Também quero muito ler First Time Caller, que é um livro que também vai sair com tradução pela galera. Eu tava pensando em comprar a edição em inglês, mas já que vai sair uma tradução tão rápida, eu vou esperar sair a versão em português. Também quero ler Peitos e Ovos, é um livro que eu vou solicitar para Intrínseca no próximo mês. E é um romance japonês que começa a ter o seu desenrolar a partir da decisão de uma mulher de colocar silicone. Gente, meu olho começou a coçar e lacrimejar copiosamente. Eu espero que isso não arruine o meu vídeo, porque falta muito pouco pra acabar. E por último, eu quero muito ler o romance, não é uma canção de amor. É um romance entre dois músicos e dizem que tem muito hot. Eu não sou tanto assim do hot, mas eu confesso que eu perdi o preconceito há um tempinho atrás, porque já chegou a hora de admitir que hot é muito divertido. Eu só não compro aquele discurso de que tudo precisa ter hot. Mas eu acho que um hot, quando bem feito, ele é bem-vindo. Mas dizem que esses protagonistas aqui, eles têm uma química jamais vista. Eu tô muito empolgada pra ler. O cachorro do meu vizinho não parou de latir um segundo nesse vídeo e eu também espero que isso não arruine meu vídeo. E eu espero muito ter a trajetória da minha vida alterada por muitos desses livros, porque é assim que eu lido com a literatura, ficando obcecada e fazendo de um livro que eu gosto toda a minha personalidade. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link de compra de todos os livros mencionados nesse vídeo, e se vocês compram com o meu link, vocês me ajudam muito. Eu ganho uma pequena comissão e vocês não pagam nada mais por ela. Não esqueçam de me acompanhar nas outras redes sociais, porque lá eu fico falando sem parar e posto com muito mais frequência.